Talmidim de Cristo apresenta a série de sermões de John Wesley. Sermão 8. Os primeiros frutos do Espírito. Agora, pois, nada de condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. Pela expressão, os que estão em Cristo Jesus, São Paulo quer evidentemente designar os que, na realidade, creem em Cristo. Os que, justificados pela fé, têm paz com Deus mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Os que assim creem, não mais andam segundo a carne, não seguem os impulsos da natureza corrompida, mas andam segundo o Espírito, sendo que o mesmo glorioso Espírito lhes dirige os pensamentos, as palavras e as obras. Não há, pois, condenação para esses. Não há condenação da parte de Deus, porque o mesmo Deus os justificou livremente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus. Perdoou-lhes todas as iniquidades e cancelou todos os seus pecados. Não há para eles condenação interior, porque conforme 1 Coríntios 11, versículo 12, receberam, não o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que possam conhecer as coisas que livremente lhes são dadas por Deus, cujo Espírito dá testemunho com seu Espírito, de que são filhos de Deus. A isto se junta o testemunho de sua própria consciência que, em simplicidade e piedosa sinceridade, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tem sua conversação no mundo. 2 Coríntios 1, 12. Não há, pois, condenação para esses. Não há condenação da parte de Deus, porque o mesmo Deus os justificou livremente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus. Perdoou-lhes todas as iniquidades e cancelou todos os seus pecados. Não há para eles condenação interior, porque conforme 1 Coríntios 11, versículo 12, receberam, não o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que possam conhecer as coisas que livremente lhes são dadas por Deus, cujo Espírito dá testemunho com seu Espírito, de que são filhos de Deus. A isto se junta o testemunho de sua própria consciência que, em simplicidade e piedosa sinceridade, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tem sua conversação no mundo. 2 Coríntios 1, 12. Pela razão de ter sido esta escritura tão frequentemente incompreendida, e de maneira tão desastrosa, dando lugar a que multidões de indoutos e inconstantes, homens não ensinados de Deus e, consequentemente, inseguros na verdade, que é segundo a piedade, tenham-na torcido para sua própria perdição, proponho-me esclarecer, de modo tão simples quanto me seja possível, primeiro, quais são os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, e, em segundo lugar, porque não há condenação para eles. Concluirei com algumas inferências práticas. Primeiro, quero mostrar quais são os que estão em Cristo Jesus. Não são os que creem em seu nome, os que são achados nele, não tendo sua própria justiça, mas a justiça que é de Deus pela fé? Os que têm redenção em seu sangue são propriamente classificados com estando nele, porque estão em Cristo e Cristo está neles. Uniram-se ao Senhor num só espírito, estão enxertados nele como as varas na videira, acham-se unidos, como os membros do corpo se unem à cabeça, de maneira tal que não há palavras que possam traduzir tal relação, nem essa intimidade poderia ter antes penetrado nas cogitações de seu coração. Isto posto, quem quer que esteja nele não peca, nem anda segundo a carne. A carne, na linguagem usual de São Paulo, significa natureza corrompida. Neste sentido ele emprega o vocábulo ao escrever aos Gálatas: as obras da carne são manifestas, Gálatas 5, 19, e um pouco antes, andai pelo Espírito e não cumprireis a cobiça, ou desejo, da carne, versículo 16. Para provar que os que andam pelo Espírito não cumprem os desejos da carne, o apóstolo imediatamente acrescenta: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, visto serem contrários um ao outro, para que não façais as coisas que quiserdes. Deste modo se traduzem literalmente as palavras em grego. Inamiaiantelite tafta poite. E não, assim que não podeis fazer as coisas que quereis, como se a carne dominasse o Espírito. Semelhante tradução não somente se afasta do texto original, com ele não tendo relação alguma, mas tira ao argumento toda sua força, mas ainda, afirma justamente o contrário daquilo que se quer demonstrar. Os que são de Cristo, os que nele permanecem, crucificaram a carne com suas afeições e cobiças. Ele se abstém de todas as obras da carne, do adultério e impureza, da malícia e lascívia, da idolatria, feitiçaria, inimizades e contendas,
das emulações, ira, facções, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e orgias, de todo desígnio, palavra e obra que leva à corrupção da natureza. Embora sintam em si mesmos a raiz de amargura, são, todavia, dotados do poder do alto para recalcá-la continuamente debaixo dos pés, de modo que não possa florescer para os perturbar. Sendo certo, além disto, que cada novo assalto que experimentam lhes dá uma nova oportunidade de louvor, exclamando então: graças sejam rendidas a Deus, que nos concede a vitória por Jesus Cristo nosso Senhor. Andam segundo o Espírito, tanto no coração como na vida. O Espírito lhes ensina a amar a Deus e ao próximo com um amor que é semelhante a uma fonte que jorra para a vida eterna. Pelo Espírito são levados a todo desejo santo, a toda disposição divina e celestial, até que todo pensamento que brote de seu coração ressuma santidade ao Senhor. Os que andam segundo o Espírito são também guiados por ele a toda santidade de conversação. Seu falar é sempre com graça, temperado com sal, isto é, com amor e temor de Deus. Nenhuma comunicação corrupta sai de sua boca, mas somente o que é bom, que é para uso de edificação, que é próprio para ministrar graça aos ouvintes. E nisto se exercitam dia e noite, para fazer somente as coisas que agradam a Deus, seguindo em todo o seu procedimento exterior aquele que nos deixou exemplo para que andássemos em suas pegadas, procedendo, em todas as relações com o próximo, em misericórdia e justiça, e tudo quanto fazem, em qualquer circunstância, fazem-no para a glória de Deus. Estes são os que verdadeiramente andam segundo o Espírito. Cheios de fé e do Espírito, eles possuem no coração, e mostram pela sua vida, através de todas as palavras e obras, os genuínos frutos do Espírito de Deus, a saber, amor, gozo, paz, longanimidade, ternura, bondade, fidelidade, mansidão, temperança e tudo quanto é amável e digno de louvor. Adornam em todas as coisas o Evangelho de Deus nosso Salvador, e a toda a humanidade dão seguras provas de que são, na verdade, movidos pelo mesmo Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos. Tenho em vista expor, em segundo lugar, como não há condenação para os que assim estão em Cristo Jesus e, portanto, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Primeiramente, quanto aos crentes em Cristo, andando eles desse modo, não há condenação vindicativa de seus pecados passados. Deus não os condena em razão de nenhuma daquelas culpas, são como se nunca tivessem existido, são lançadas como pedras no fundo do mar e Deus não mais se lembra delas. Tendo Deus entregue seu Filho para ser propiciação por eles, através da fé em seu sangue, declarou-lhe sua justiça para a remissão dos pecados passados. Deus não lhes imputa esses pecados, sua memória pereceu com eles. E não há condenação que se levante de sua própria consciência, nenhum sentimento de culpa ou receio da ira de Deus. Têm o testemunho em si mesmos, estão conscios de sua parte no sangue de aspersão. Não receberam o espírito de escravidão ao medo, à dúvida e à incerteza angustiosa, mas o espírito de adoção, por ele clamando em sua alma: Abba, Pai. Sendo, pois, justificados pela fé, têm no coração a paz de Deus, paz que decorre de contínuo sentimento de sua misericórdia perdoadora e de uma boa consciência para com Deus. Se disser, às vezes o crente em Cristo pode perder de vista a misericórdia de Deus, às vezes podem cair sobre ele tão densas trevas, que não mais vê o invisível, não mais sente em si mesmo o testemunho de que tem parte no sangue propiciatório, e então se julga, no íntimo, condenado, acredita ter outra vez em si mesmo a sentença de morte. Respondo, suposto que isso seja assim, suposto que o aludido crente não veja a misericórdia de Deus, então o tal não é crente de modo nenhum, porque a fé implica em iluminação de a luz divina aclarando a alma. Na mesma medida em que alguém perde essa luz, perde por igual, durante esse tempo, sua fé. O verdadeiro crente em Cristo pode, sem dúvida, perder a luz da fé, e, perdida esta, pode, por algum tempo, recair em condenação. Este não é, todavia, o caso dos que estão agora em Cristo Jesus, neste momento crendo em seu nome. É certo, porém, que, enquanto crer e andar segundo o Espírito, nem Deus o condena, nem o condena o próprio coração. Não são condenados, em segundo lugar, com fundamento nos pecados presentes, por transgressão atual dos mandamentos de Deus. Eles não os transgridem, visto como não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é a prova contínua de seu amor a Deus, guardam seus mandamentos, como testifica São João. Quem é nascido de Deus não peça, porque sua formação permanece nele, e ele não pode pecar,
porque é nascido de Deus. Não pode pecar enquanto perdurar aquela filiação divina e aquela fé santa e amável permanecer. Enquanto ele se mantiver firme nessa relação filial e de fé, o maligno não lhe tocará. É evidente que não pode ser condenado em virtude de pecados em que de modo algum incorre. Os que são conduzidos pelo Espírito não estão debaixo da lei, Gálatas 5:18, nem debaixo da maldição ou condenação da lei, porque esta ninguém condena, senão aos transgressores. Assim, prescrevendo a lei de Deus, não furtarás, ninguém condena, senão ao que furta. Quando a lei diz, lembra-te do dia de descanso para o santificares, somente condena aos que pecaminosamente se esquecem desse dia ou dessa santificação. Contra os frutos do Espírito não há lei, versículo 23, como o apóstolo mais largamente declara nas memoráveis palavras de sua primeira epístola a Timóteo. Sabemos que a lei é boa, se o homem dela usa legitimamente. Sabendo isto, se, enquanto usa da lei de Deus, quer para o dirigir quer para convencer, ele sabe disto, não que a lei não foi feita para o justo, mas que a lei não se impõe ao justo, não tem força contra o justo, nem poder para o condenar, mas contra os libertinos e desobedientes, contra os ímpios e pecadores, contra os injustos e profanos, segundo o glorioso evangelho do bendito Deus. 1 Timóteo 1, versículos 8, 9 e 11. Não são condenados, em terceiro lugar, por pecado interior, ainda que este neles permaneça. Que a corrupção da natureza ainda persista, mesmo nos que são filhos de Deus pela fé. Que estes conservem em si os germes de orgulho e vaidade de cólera, cobiça e maus desejos, e ainda de pecados de toda espécie, é demasiadamente certo para ser negado, constituindo matéria de experiência diária. Por esta razão é que São Paulo, falando aos que estavam, segundo seu testemunho dado pouco antes, em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, 2 e 9, falando aos que têm sido chamados por Deus para a companhia, ou participação, de seu Filho Jesus Cristo, declara: Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais e criancinhas em Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Criancinhas em Cristo. Vemos logo que estavam em Cristo, eram crentes de categoria inferior. E quanto de pecaminoso ainda permanecia neles. Quanto da mente carnal, que não está sujeita à lei de Deus. E, todavia, ainda não são condenados. Embora se ressintam da carne, da natureza corrupta. Embora se tornem, dia a dia, mais sensíveis ao fato de que seu coração é desconcertante e desesperadamente mau. Ainda assim, enquanto não cedem à maldade, enquanto não dão lugar ao diabo, enquanto sustentam guerra contínua contra todo pecado, contra o orgulho, a ira, os maus desejos, não sofrendo o domínio da carne, mas ainda andando segundo o Espírito, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deus se agrada de sua sincera, posto que imperfeita, obediência, e eles têm confiança para com Deus, conhecendo que são seus pelo Espírito que lhes deu. 1 João 1, 24. Em quarto lugar, embora estejam continuamente convencidos do pecado que pervade tudo quanto fazem, embora estejam conscios de não preencher a lei perfeita, nem em pensamentos, nem em palavras, nem em obras, embora conheçam que não amam ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, mente, alma e forças, embora conservem maior ou menor dose de orgulho e obstinação, que se misturam mesmo a seus melhores atos e sob estes se ocultam. Embora, mesmo em suas mais diretas relações com Deus, quando, unidos à grande assembleia dos crentes, derramando a alma em secreto perante aquele que lê todos os pensamentos e intenções do coração, continuamente se envergonham à vista de seus pensamentos inconstantes ou da desorientação e da insensatez das afeições que nutrem, mesmo assim não há condenação para eles, quer da parte de Deus, quer da parte de seu próprio coração. A descoberta desses múltiplos defeitos somente lhes dá um sentimento profundo da constante necessidade do sangue de aspersão, que o seu favor clama aos ouvidos de Deus e do advogado que tem juntado do Pai, o qual vive sempre intercedendo por eles. Essas fraquezas, em lugar de os apartarem daquele em que creram, antes os levam para mais junto dele, já que de sua companhia sentem falta a todo momento. E, ao mesmo tempo, quanto mais profundo é o sentimento dessa falta, mais profundo é o desejo que sentem de andar em Jesus, a quem uma vez receberam, nesse andar com Deus empregando toda a sua diligência. Não são condenados, em quinto lugar, por pecados de enfermidade, como são usualmente chamados. Talvez fosse mais conveniente tratá-los antes como fraquezas, para não parecer que favorecemos o pecado, ou que de algum modo diminuímos, equiparando-o à doença.
Mas, se quisermos manter tão ambígua com perigosa expressão, por pecados de enfermidade quero designar as faltas involuntárias, como afirmar como verdadeiro um fato que supomos tal, quando, na realidade, se prove ser falso, ou quando prejudicamos a nosso próximo sem o saber ou sem o desejar, sendo talvez nossa intenção fazer-lhe o bem. Embora esses deslizes constituam desvios da santidade e da aceitável e perfeita vontade de Deus, não são, entretanto, propriamente pecados, nem podem trazer qualquer ofensa à consciência dos que estão em Cristo Jesus. Não cavam abismo entre Deus e os crentes, nem interceptam a luz de sua face, nem estabelecem contradição com o caráter dominante de quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Finalmente, para eles não há condenação em virtude de qualquer evento que não esteja em suas mãos evitar, seja de natureza íntima ou de caráter exterior, sela por fazer alguma coisa ou por deixar de fazê-la. Por exemplo, ministra-se a Santa Ceia e dela não participas. Por que não o fizeste? Estás retido pela doença, logo, não podes evitar a omissão, e por isso não és condenado. Não há culpa, porque não há livre deliberação. Havendo da parte do homem uma boa disposição de mente, é ele aceito segundo o que tem e não de acordo com o que não tem. O crente, na verdade, pode algumas vezes ser afligido por não poder fazer aquilo que a sua alma aspira. Impedido de prestar culto a Deus em meio de sua congregação pode clamar, como a corça suspira pelas águas vivas, minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de ti, sim, do Deus vivo, quando aparecerei na presença de Deus. Pode ardentemente desejar, somente até que diga em seu coração, não seja como quero, mas como tu queres, ir com a multidão e entrar na casa de Deus. Mas, se não pode ir, não sente condenação, não se sente culpado, nem experimenta o desagrado de Deus, podendo alegremente expressar ainda aqueles desejos, nestes termos: a minha alma confia em Deus. Porque ainda lhe darei graças, a Ele, que é o auxílio de minha face e meu Deus. Mais difícil é determinar a posição do que é usualmente designado como pecado de surpresa, como é o caso daquele que, ordinariamente possuindo sua alma em paciência, é acometido de súbita e violenta tentação, e nessas circunstâncias fala ou age de maneira não condicente com a lei real: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Talvez não seja fácil fixar a regra geral concernente às transgressões desta natureza. Não podemos dizer que os homens sejam condenados, ou deixem de o ser, por pecados de surpresa em geral. Parece, entretanto, que, quando o crente é de surpresa arrastado a uma falta, haverá maior ou menor condenação, segundo a maior ou menor concorrência de sua vontade. Concebemos que, segundo a medida em que um desejo pecaminoso, ou palavra, ou ação, seja mais ou menos voluntário, Deus seja mais ou menos ofendido, havendo, portanto, maior ou menor culpabilidade da alma. Se assim for, muitos pecados de surpresa há que trazem grande culpa e condenação. Porque, em alguns casos, o sermos surpreendidos é indício certo de negligência voluntária e culpável, que poderia ter sido evitada, ou de adormecimento de alma que poderia ter sido afugentado, antes que a tentação viesse. O homem pode ser previamente advertido, seja por Deus ou pelos homens, de que provações e perigos estejam próximos, e ainda dizer no próprio coração: um pouco mais de modorra, um pouco mais de cruzar os braços para descansar. Agora, se tal homem finalmente cai, embora inopinadamente, no laço que ele podia ter evitado, a circunstância de haver caído de improviso não lhe serve de desculpa. Podia ter previsto e evitado o perigo. A queda, mesmo de surpresa, em casos tais, é, de fato, pecado voluntário, que expõe o pecador à condenação, tanto de Deus, como de sua própria consciência. Por outro lado, podem ocorrer assaltos súbitos, quer do mundo ou do Deus deste mundo, quer de nosso mau coração, assaltos que não prevíamos, e que dificilmente poderíamos imaginar. A esse assalto o crente, fraqueando na fé, pode possivelmente sucumbir, demonstrando, por exemplo, ira, ou pensando mal de outrem, com escassa interferência de sua vontade. Em tal caso, o Deus zeloso indubitavelmente lhe mostrará que agiu loucamente. Ele se convencerá de ter se afastado da lei perfeita, da mente que havia em Cristo, e, consequentemente, será oprimido de piedosa tristeza e se envergonhará amorosamente em face de Deus. Não há necessidade de que venha sobre ele a condenação. Deus não lhe imputa essa loucura, mas dele tem compaixão, como um pai se compadece de seu filho. E seu coração não o condena. Em meio daquela tristeza e vergonha, pode ainda dizer: eu confiarei e não temerei,
porque o Senhor Jeová é minha força e meu cântico, ele também se tornou em minha salvação. Somente resta tirarmos das precedentes considerações algumas inferências práticas. Em primeiro lugar, se não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, em razão de seus pecados passados, por que temes então, ó tu, que tens pequenina fé? Embora teus pecados tenham sido tão numerosos como a areia que esta borda do mar, que tem isto contigo, agora que estás em Cristo Jesus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem os justifica, quem, pois, os condenará? Todos os pecados que cometeste, desde tua mocidade até a hora em que foste aceito no bem-amado, dispersaram-se como cisco, foram-se, perderam-se, deles não havendo memória. Agora tu és nascido do Espírito, queres estar aflito ou conturbado por aquilo que foi feito antes que tivesses nascido? Fora com teus temores. Não foste chamado para o medo, mas para o espírito de amor e para o estado de mente sadia. Conhece tua vocação. Regozija-te em Deus teu Salvador, e dá graças a Deus, teu Pai, mediante Cristo. Queres tu dizer, mas eu outra vez cometi pecado, depois que tive redenção através de seu sangue. E por isso é que eu me aborreço a mim mesmo e me arrependo em pó e cinzas. É justo que te aborreças a ti mesmo, e Deus é quem te levou a esta condição. Crês? Deus outra vez te habilitou a dizeres, sei que meu remidor vive, e a vida que eu agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então aquela fé outra vez cancela tudo que é passado e não há condenação para ti. Em qualquer tempo em que verdadeiramente creres no nome do Filho de Deus, todos os teus pecados, anteriores àquela hora, dissipam-se como a bruma da manhã. Agora, pois, permanece naquela liberdade pela qual Cristo te fez livre. Ele mais uma vez te libertou do poder do pecado, como também da culpa e da punição consequentes ao pecado. Ó, não te encurves outra vez ao jugo da escravidão nem à vil, diabólica escravidão do pecado, ou dos maus desejos, das inclinações perversas, das palavras ociosas, das obras condenáveis, o que representa o mais perigoso jugo que o homem possa experimentar fora do inferno, nem ao jugo do temor escravizante, atormentador, da culpa e condenação íntima. Mas, em segundo lugar, é verdade que os que estão em Cristo Jesus não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se isto não acontece, outra coisa não podemos inferir, senão que não tenham parte nem sorte neste assunto, os que no presente cometem pecado. O tal está condenado até este momento pelo seu próprio coração. Mas, se nosso coração nos condena, se nossa própria consciência dá testemunho de que somos culpados, indubitavelmente também Deus o faz, porque Ele é maior do que nosso coração, e conhece todas as coisas, de modo que não podemos enganá-lo, ainda que nos enganemos a nós mesmos. Não penses em dizer, fui justificado uma vez, meus pecados foram de uma vez perdoados. Não sei disto, nem discuto se assim foi ou não. Talvez que, a esta distância dos fatos, seja quase impossível saber, com alguma probabilidade de certeza, se der uma verdadeira, genuína obra de Deus, ou se apenas enganaste a tua própria alma. Sei, porém, no mais elevado sentido da certeza, que quem comete pecado é do diabo. Assim, pois, tu és de teu pai, o diabo. Não se pode negar, tu fazes as obras de teu pai. Ó, não te lisonjees com esperanças vãs. Não digas à tua alma, paz, paz. Não há paz. Clama com mais força. Clama a Deus do fundo do abismo, se porventura pode Ele ouvir a tua voz. Vai a Deus como a princípio, como desgraçado e pobre, como pecador miserável, cego e nu. E guarda tua alma de todo repouso, até que seu amor compassivo outra vez se revele, até que Ele cure tua apostasia e de novo te encha da fé que opera por amor. Em terceiro lugar, não há condenação para os que andam segundo o Espírito, em razão do pecado interior que ainda reste, enquanto não deem lugar à eclosão daquele mesmo pecado, nem em razão do pecado que se misture a tudo quanto façam. Então, não te aflijas por causa da injustiça, embora esta ainda permaneça em teu coração. Não te lamentes pelo fato de estares distante da gloriosa imagem de Deus, nem porque o orgulho, a obstinação ou a incredulidade transpareça de todas as tuas palavras e obras. E não te aflijas pelo conhecimento de todo esse mal de teu coração, conhecendo-te a ti mesmo, segundo também és conhecido. Sim, roga a Deus que não penses de ti mesmo mais altamente do que te convém pensar.
Seja a tua constante oração. Mostra-me, de modo que minha alma possa entender, o abismo de meu pecado congênito, dize toda a incredulidade, todo o orgulho que nela se oculta. Quando, entretanto, ele ouvir tua prece e tirar o véu de teu coração, quando te mostrar nitidamente de que espírito é, então teme que tua fé te abandone, e não permitas que teu escudo te seja arrebatado. Abaixa-te, humilha-te até o pó. Vê que és nada, ainda menos que nada, e vaidade. Mas ainda não se turbe teu coração, nem se aflija. Resiste ainda. Eu próprio, tenho um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E como os céus estão mais elevados do que a terra, assim está seu amor, muito acima de meus pecados. Deus é, pois, misericordioso para contigo, pecador, e pecador como és. Deus é amor, e Cristo morreu. Por isso o próprio Pai te ama, tu és seu filho. Assim, ele de modo algum te negará qualquer bem. Boa coisa é que todo o corpo do pecado, agora crucificado em ti, seja destruído. Isto será feito, serás purificado de toda mancha da carne e do espírito. Convém que não permaneça coisa alguma em teu coração, exceto somente o puro amor de Deus. Tem bom ânimo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e mente, e alma, e forças. Fiel é o que te prometeu, ele o cumprirá. Tua parte é continuar pacientemente na obra da fé, no trabalho do amor e em paz jubilosa, em humilde confiança, em calma, resignada e atenta expectação, aguardando que o zelo do Senhor dos Exércitos realize isto. Em quarto lugar, se os que estão em Cristo e andam segundo o Espírito não são condenados por pecados de fraqueza, como não o são por faltas involuntárias, nem por qualquer evento que não sejam capazes de evitar, guarda-te, então, ó tu que tens fé em seu sangue, para que neste ponto Satanás não obtenha vantagem sobre ti. És ainda insensato e fraco, cego e ignorante, mais fraco do que podem expressar quaisquer palavras, mais insensato do que pode conceber teu coração, nada conhecendo como devias conhecer. Todavia, não permitas que toda a tua fraqueza e insensatez, ou quaisquer frutos que elas produzam, e que não estás ainda com forças para evitar, abalem tua fé, tua filial confiança em Deus, ou quebre tua paz ou teu regozijo no Senhor. A regra que alguns aconselham, aplicável também ao pecado voluntário, e que, neste último caso, pode ser talvez perigosa é indubitavelmente sábia e segura, se for aplicada somente aos casos de fraqueza e enfermidade. Caíste, ó homem de Deus? Não permaneças por terra, debatendo-te e deplorando tua fragilidade, mas humildemente clama: Senhor, deste modo cairei a cada momento, a não ser que me ampares com tua mão. Levanta-te, pois. Levanta-te de um salto e anda. Segue teu caminho. Corre com paciência a carreira que te está proposta. Finalmente, desde que o crente não precisa chegar à condenação, mesmo que seja surpreendida na prática daquilo que aborrece, suposto que na falta em que seja surpreendido não haja descuido ou voluntária negligência de sua parte, se tu, que crês, fores assim surpreendido em culpa, recorre ao Senhor, ele será um bálsamo precioso. Derrama teu coração diante dele e mostra-lhe tua confusão, clama com toda a força aquele que se compadece com ternura de tuas enfermidades, para que o Senhor estabeleça, fortaleça e firme tua alma e não permita que de novo calas. Ainda neste caso ele não te condena. Porque havias de temer. Não tens necessidade de nenhum temor que te atormente, tu amarás aquele que te ama e isto te basta, mas amor trará maior fortaleza. E, desde que o ames de todo o teu coração, serás perfeito e íntegro, não faltando em coisa alguma. Espera em paz por aquela hora em que o Deus de paz te santificará inteiramente, de modo que todo o teu espírito, alma e corpo sejam preservados sem defeito para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Talmidim de Cristo apresentou o Sermão 8 de John Wesley. Na descrição do vídeo disponibilizamos links de livros que indicamos para um conteúdo cristão relevante. Divulgue esta mensagem, curta, comente e compartilhe este vídeo. A seguir, notas sobre o sermão. Tendo exposto, nos discursos precedentes, o degrau pelos quais o pecador entra no reino de Deus, Wesley passa a considerar os frutos dessa mudança de coração e de vida. O conhecimento do perdão dos pecados é mais do que uma simples consciência de reta intenção e sinceridade de propósitos. Temos, assim, neste sermão, a evidência da nova vida, segundo ela se faz sentir a consciência pela iluminação do Espírito Santo.
O termo conversão se aplica a essa mudança, porque ela inverte todo o teor da vida do homem, que se encontrava, por natureza, num estado de trevas, sem Deus e sem esperança. Agora é filho de Deus e herdeiro dos céus. Primitivamente estava debaixo da escravidão do pecado e de Satanás. Agora é livre no Senhor e capaz de, pela graça, vencer o pecado. A doutrina da consciência do perdão dos pecados, e o conhecimento pessoal do perdão divino, foi a grande verdade que distinguiu o metodismo de todos os sistemas de teologia ensinados no último século. A justificação somente pela fé fora restabelecida por Lutero e os reformadores do século XVI. Mas, como acontecerá no século II e III, depois da morte dos apóstolos, a simples mudança do paganismo para o cristianismo, ou do romanismo para o protestantismo, encarava-se como genuína conversão. Dar assentimento intelectual a certas proposições ou doutrinas é uma coisa, crer no Filho de Deus para a salvação da alma é outra. Não basta o simples assentimento à verdade de não importa que espécie, está é a fé morta, de que falava o apóstolo Tiago. A fé que não produz boas obras é de valor nulo. Assim, a fé que não se faz acompanhar de alegria e paz no Espírito Santo, nenhum conforto pode trazer à alma.